Doutor Ney, tira uma dúvida. A cárie, ela é transmissível através do beijo? Sim. Por exemplo, se você tem, se a pessoa que você está beijando, ela tem cárie, essas bactérias da cárie, que não é uma bactéria só, são várias, elas podem passar para outra pessoa. E se a outra pessoa não tiver uma boa higiene oral, ela pode essa cárie pode ser transmitida para outra pessoa. Isso aí com relação ao adulto, tá? Tanto a cárie como a doença gengival. Com relação à criança, você nunca deve permitir, inclusive deve orientar as babás, as mães que têm babás. As babás costumam dar beijinho na boca da criança, elas costumam provar o alimento na colher para ver se está quente ou não, ela prova e depois dá para a criança. É um erro. As babás, principalmente, se elas não tiverem uma boa higiene oral, ou se elas tiverem cárie, elas vão estar transmitindo, essa criança vai ter um risco maior de ter cárie do que aquela criança que não recebeu beijo por parte do pai ou por parte da babá. Que loucura, então tem que ficar atenta com isso também. A cárie é transmissível. Cuidado com quem você beija. Doutor Ney, e o jovem nos dias de hoje? Tem procurado dentista? Como é que estão o comportamento do jovem nos dias de hoje, na sua opinião? A mãe que educou seu filho, do seu ponto de vista preventivo, quando criança, ele vai agora se tornar adolescente, ele vai continuar com os mesmos cuidados. Só que está existindo aí, por exemplo, hoje no adolescente, aquela velha história, quantas pessoas você pegou hoje. Né? Ou seja, quantas pessoas que você beijou hoje. E cai naquilo que eu falei anteriormente. Então vai ser um mix de bactéria aí. Você beijou quantos? Eu beijei 10 hoje na balada. Hoje eu beijei 5, hoje eu beijei não sei quantos. Então é uma disputa para quem beija mais nas baladas, entre os jovens hoje. Né? Eles apostam, eles fazem aposta. Quem beija mais. Outro aspecto comportamental que está pegando bastante, principalmente entre os modelos, é a bulimia e a anorexia, principalmente a anorexia. A anorexia é você deixar de se alimentar porque você tem que ter um corpo esquelético, você quer ter um corpo esbelto, como exige as agências de modelo, ou mesmo se você não for um modelo. Tem pessoas preocupadas muito com a sua estética, né? E elas não comem. Elas acabam trazendo problemas alimentares de não comer, acaba ficando, vamos dizer assim, com distúrbios de nutrição que acaba afetando a gengiva e o esmalte do dente, né? Então, essa criança ela vai precisar receber cuidados não só pelo endocrinologista, mas por uma nutricionista, quanto psicólogo, quanto dentista. Essa jovem. E a bulimia é o contrário. A bulimia ela acaba a ingestão exagerada de alimentos, onde a pessoa se sente assim tão estufada que ela enfia o dedo da boca para vomitar, para pôr tudo para fora, para provocar o vômito, né? Ela sacia aquela necessidade, aquela pessoa com alguns problemas psicológicos, ela come, ela saciou, só que ela está tão saciada, tão farta, que ela põe o dedo na boca para vomitar, né? E esse vômito é muito ácido, e isso aí traz problemas no esmalte do dente, né? Esses pacientes com bulimia são pacientes muito mais fáceis de ter cárie do que os pacientes normais, né? Então ela vai ter problema de erosão de esmalte, de cárie, né? Já o anoréxico ele vai ter problema de osteoporose, né? Vai ter problema nas glândulas salivares, desnutrição. Doutor Ney, e o estresse e a ansiedade, ela tem alguma relação com o efeito na nossa boca? Sim, o estresse acaba mudando o metabolismo do nosso organismo, né? Então, esse paciente, quando se percebe um paciente com estresse,
na sua primeira consulta, seja conversando com ele, você sente que é um paciente inquieto, aquele paciente que estressado mesmo, você tem uma percepção já, ou mesmo durante as 2, 3 primeiras consultas, você já percebe se aquele paciente é estressado ou não, e começa a fazer algumas perguntas e fazer alguns testes. O teste é você verificar o fluxo de saliva dele, porque o paciente com estresse, o fluxo de saliva é menor, né? Diminui bastante o índice de salivação. Diminuindo de salivação, como a gente viu anteriormente, aumenta o risco de cárie, porque a saliva ela tem o efeito tampão, ela vai ter o efeito, ela tem anticorpos, e você diminuindo a saliva, você vai ter uma facilitação para a penetração dessas bactérias, né? Outra coisa que o estresse produz é mau hálito. Né? Por quê? Porque diminui o teu fluxo de saliva. Então, 70% dos pacientes com estresse, 70% desses pacientes têm halitose. Né? Então, existe aí uma associação entre a halitose e o estresse. Né? E 30% a 40% dos brasileiros, isso é uma estatística, eles sofrem de halitose. E 90% dos casos de halitose estão relacionados com a má escovação. Existem outras causas da halitose, mas 90% das pessoas que têm mau hálito são devido à má escovação. Existem problemas de halitose referentes a doenças respiratórias? Sim, um resfriado, uma rinite, uma sinusite, uma faringite, produz mau hálito. Né? Problema gastrointestinal também produz mau hálito. Né? Então, ou algum alimento, você tem um hábito de comer determinado alimento ou com muito alho, ou com muita cebola. Então, esses alimentos, eles produzem mau hálito. Mas é um mau hálito passageiro, né? Diferente. Sim. Depende da frequência com que ela come isso daí. Né? Eu, por exemplo, eu lembro disso aí, eu quando era criança, eu adorava alho. E eu punha alho com pão e manteiga. Naquela época que você levava a lancheira para a escola, né? Você levava a sua lancheirinha com o seu sanduíche, né? E um refrigerantezinho e um suco. E meu sanduíche era pão com alho e manteiga. Ninguém chegava perto de mim. Tinha poucos amigos. Era todo dia. Ninguém queria meu lanche. Poxa vida. Ô, doutor, me diz uma coisa. A pessoa que bebe pouca água, ela tem tendência a ter mais halitose? Sim. A água, assim como a diminuição do fluxo da saliva, a água, ela realmente é importante, tá? E as pessoas que não tomam água, né, por exemplo, as pessoas que fazem jejum, por exemplo, as pessoas realmente vão ter mau hálito. Então você tem que saber todo aquele histórico diário, hábitos diários da vida daquela pessoa, né, para saber qual é a causa e como você vai tratar esse mau hálito. Mas 90% dos mau hálitos são devido a má escovação. Mas, doutor, por que é tão difícil a pessoa identificar que ela está com halitose? Porque ela não percebe, ela está tão habituada que ela não percebe. Mas se você perguntar para o seu namorado, para sua mãe, para o seu pai, para sua amiga, ela vai te falar. Com certeza ela vai sentir e vai te falar. E tem aparelhos na clínica também que mede os gases da halitose. Então você fica sabendo até que ponto aquilo ali é uma halitose mesmo ou não. Então existem aparelhos que identificam o hálito da pessoa. Mas ele chega ao ponto de identificar para dizer, olha, procure de repente um gastro, que isso pode ser um problema nesse sentido? Não, isso daí é através do histórico mesmo. Tá. Vamos supor, se aquela pessoa tiver uma boa higienização, uma boa escovação, então não é, a origem é outra. Tá. Então você vai procurar
saber do histórico, você teve uma gripe, você tem problemas respiratórios, você tem problemas gástricos, e baseado daí você vai encaminhar o profissional pertinente no caso que você descobriu ali. Doutor Ney, hoje o tratamento de cárie, assim, o que mudou hoje na forma de tratar a cárie do que há, por exemplo, sei lá, 10 anos atrás? Há alguns anos atrás, eu diria uns 10, 15 anos atrás, a única forma de você remover a cárie era através do alta rotação, ou seja, do famoso motorzinho, né? Que você ia lá, colocava a broca e removia por ação aquela broca rodando ali, te removia aquela cárie. Só que se você não tivesse não usasse naquele momento uma lente de aumento, você acabava removendo a cárie e mais um pouco de tecido que não precisava. Hoje em dia existem técnicas atraumáticas, técnicas conservadoras de você remover essa cárie, né? Em diferentes níveis. Você pode remover a cárie sem o motorzinho, tá? Com géis. São géis que você coloca ali por 30, 40 segundos naquela cárie. Aquele gel que tem papaína, cloramina, que são algumas substâncias. A papaína ela destrói as proteínas, né? Destrói tecido. Então ela vai destruir, ela vai amolecer aquela cárie, só a cárie, ela não vai mexer com o tecido sadio. Então ela vai amolecer e com uma cureta especial você vai lá e tira aquela cárie amolecida com muita facilidade, sem precisar muitas vezes, a maior parte das vezes, anestesia. Isso aí em criança é ótimo, porque ela não precisa ser anestesiada, né? Então são técnicas, é uma técnica conservadora e atraumática, né? Onde você elimina o aspecto de dor também. Isso para cáries pequenas, doutor? Principalmente para as cáries pequenas e as cáries grandes também, pode ser usado. Depois, outra forma que surgiram aparelhos onde eles tinham uma ponta muito, esses aparelhos têm ainda, inclusive teve uma época que eu usei esse aparelho, onde as pontas eram muito finas e daquela ponta saía um jato de óxido de alumínio. Ele sai com um jato, com uma pressão, e que ele, com essa pressão, é que nem se fosse você jatear um vidro liso, que você jateia, você fazia o jateamento ali daquela lesão cariosa, ele removia de uma forma traumática aquela lesão cariosa e de uma forma pontual, agia só naquele local. Depois começaram outras formas. Não que essa forma não seja usada ainda, sim, ela é usada, só que eu não uso mais ela. Existe o ultrassom. O ultrassom, ele na realidade, ele vibra a ponta, é uma ponta bem microscópica. Essa ponta ela é bem fininha, no caso de cáries pequenas, abrasiva. Você encosta ali na cárie, ele sai água e vibra, e não tem barulho, que nem alta rotação. Então ele remove aquela cárie de forma atraumática e conservadora também. A outra forma ainda é usando o laser. Só que o laser hoje em dia ele é muito bom, só que sob o ponto de vista de custo acaba saindo muito alto para o paciente. Por causa o aparelho do laser é caro. Mas existe essa outra forma de remoção da cárie de forma atraumática e mais conservadora. Então, hoje, sob o ponto de vista de conservador e sob o ponto de vista de atraumático para o paciente, são essas as técnicas, que são técnicas, de certa forma, preventivas de você realizar a remoção da cárie e depois fazer uma restauração.